nome é Elcio Risto, já estou aqui na Saur há 35 anos. Comecei aí com 15 anos, gente. Me pediram para vir, o Emerson já trabalhava aqui. Aí tinha o Hilário Schumann também. Nós éramos vizinhos ali da Elias Cristiano do Lacho. Então, eu vou trabalhar junto com aquele louco lá, porque vai de ônibus e vem de ônibus. Eu andava só de bicicleta, vou andar de ônibus. Vou trabalhar lá. Daí vim. Me botaram era auxiliar de escritório, meu primeiro cargo. Comecei a trabalhar junto com o Milton Bender no PCP. Naquele tempo eu costumo dizer que era AC, antes de Cristo, não antes dos computadores, gente. Era tudo manual. Aí me botaram ali, digo, você vai fazer vai ter que ir todo dia na fábrica pegar os cartões de ordem, dar uns cartãozinhos que o pessoal tinha que anotar a ordem, fazia um êmbolo lá das 7 às 10. Tinha que anotar ali a UF que tinha, porque nós tínhamos que fazer um relatório pro seu Quintel, que era o nosso contabilista. Aquele homem, se tu não tinha letra bonita, ele fazia tu fazer um caderno para caligrafia, ortografia, um setor ajudava o outro, e comecei a descer na engenharia. O Darcy Quevedo me pediu uns negócios lá para fazer, um tal de oleográfico. Eu digo, o que é isso, homem? Era no tempo que ele não tinha, não era SolidWorks, AutoCAD, era tudo nanquim, papel vegetal, papel manteiga, errava 10 vezes, apagava, depois contava tudo certinho, botava o papel vegetal em cima do papel manteiga, passava o nanquim e ali saía o EH, o FP, os nossos projetos. E para tirar a cópia, quem que pedia cópia? Seu Botega, saía 20, 30 dias, pedia 30, 40 cópia de EH e fundação de plataforma. E daí eu comecei a ajudar eles ali. E ia no PCP e ajudava lá, e era pau para toda a obra. E bem no fim, como foi crescendo, a Saúde tinha comprado um oxicorte. E daí ele já fazia, ele copiava o desenho, só que tu tinha que fazer o desenho na escala de 1 por 1. Você tinha um agafe que era 2,5 metros de altura. Uma vez fui fazer, rapaz, não me lembro se era da agafe ou que um desenho da oxicorte. Era sexta-feira, comecei a fazer. Estiquei a prancha, era daqui até a parede, mais ou menos. Uns 2 metros de altura. Tinha que fazer na escala de 1 por 1, porque era o que nós tínhamos no Adelar Scherer, era o nosso cara do oxicorte. Aqui na Saúde nós tinha o Zé da Fresa, cada máquina tinha um dono. Tinha o Adãozinho da furadeira, e era assim que ia. O Zé da Fresa, José Gonçalves. E daí comecei fazendo aquilo na sexta-feira, não deu tempo de terminar aquilo. Tava quente que nem hoje, choveu, esfriou e o papel trabalha, gente. Quando cheguei na segunda-feira, aquilo tá uns 20, 30 milímetros maior o desenho da peça. Tipo, puxa vida, vou ter que fazer de novo isso aí. Depois eu sabia por que das interferências. Fiquei craque, rapaz. E assim foi indo. Daí em 89 eu fiquei ali junto com o Darcy. Logo o Celso da Silva saiu, hoje ele é engenheiro na nossa prefeitura aí. O Darcy Quevedo se aposentou. As pessoas que sabiam fazer um desenho, eram os artistas. Tinha que ter levado pra Disney lá, que naquele tempo faziam todos os desenhos. Fazer catálogo em 3D, uma corrente de uma empilhadeira na mão. Consegui ver isso aí ainda, gente. E logo ali em 89 veio aquela pessoinha que tá sentada lá no fundo se escondendo. Hildo Kuntz. Começou junto com nós na engenharia, logo na década de 90 chegou o Cristiano, e assim foi vindo o Edson e o Marcelo Rakos, que foi se encorpando. Hoje estamos com mais de 40 pessoas na engenharia, então a coisa cresceu. Deixa eu ver o que agora que eu me lembrei, que na época tinha ainda telex e fax, daí tinha os fax com o Enio, eu já tinha ido de Fuca para São Paulo, atrás do seu Ernesto. Diz que chegou 3 dias depois que o seu Ernesto foi com um carro melhor, e o seu Enio fazia os kits da Komatsu. Até hoje acho que eu tenho arquivado ali aqueles desenhos de fax que o Enio ia lá, fazia as roldanas, os eixinhos, e passava para nós aqui, com as gurias ali, tinha que pegar e guardar aquilo lá, que era
precioso. E assim, já pensou hoje, Enio, com todas essas empilhadeiras que tem no mercado hoje, tudo se atracando ali. E assim foi crescendo essa urgente, a gente junto ali, como a gente trabalhou nas pranchetas, veio o AutoCAD, veio o mecânico, veio o Inventor, SolidWorks, e foi passando, e a gente teve que se aprendendo a trabalhar em cada software desses aí, um diferente do outro, e para nós que nascemos antes da internet era difícil, né? E eu digo, de 10 em 10 anos vem tipo uma geração nova, as pessoas vão cada vez... Por isso que eu digo, o mestre só é bom se o aprendiz dele ficar melhor que ele. Eu acho que eu consegui com algumas pessoas aí dentro, várias, os caras ficaram melhor do que eu e estão dando de laço. Então, os meninos foram... E assim a pessoa tem que ir se desbravando e melhorando a cada dia, cada década. Então, um dos responsáveis por mim ter ido indiretamente para engenharia foi o seu Botega, porque ele pedia tudo aqueles desenhos de FP e EH, Fundação de Plataforma e Estudo, e eu comecei ali. Falando do seu Botega, ele era completamente apaixonado por esportes e era um desportista nato. Nós vimos aí no Sucatão, o Sucatão... Só os antigos conhecem, era no meio do mato ali, nós tinha feito um sucatão, era coberto de uma sucata, tinha feito umas canchas de bocha atrás no meio do mato, e nós vinha ali fazer um churrasco, jogar um baralho, e ele estava sempre disposto, ele não tinha tempo ruim com ele, estava sempre disposto a ajudar. Então, o seu Botega foi uma pessoa assim, que transmitia também alegria para nós. Era uma pessoa que desbravou esse mundo e botou a cara. Assim como o Enio também, né, seu Enio? Eu só imagino você lá novinho, seu Ernesto, vou te levar para São Paulo, a maior cidade do país. Que programinha, né? Como eu sempre tinha 2 testas de ferro dentro da engenharia, o Cristiano e o Hilton, eu tava mais na retaguarda, né? Mas chegou um tempo que ele quis compartilhar junto com nós. Nós tínhamos que fazer o projeto, vinha ali sentar com ele e discutir o projeto. E assim não era só no projeto. Se ele ia lá na solda, ele sabia de solda. Se ele da serra, se tu usasse só um tantinho assim da serra, ele tinha pago toda a extensão da serra. Era levar lá e trazer. Então, ensinava como é que fazia. Então, quando ele discutia projetos também com nós. Depois começou, e assim como o José falou da dona Doroteia, ela era nossa colega aqui dentro. E sei lá, porque a dona Ingrid tinha as 2 meninas e eu também tenho 2 meninas. Elas têm mais ou menos as idades da Miriam. A dona Ingrid pegava e trazia as roupinhas da Miriam e da Laura, e eu levava para as meninas. Levava para minhas meninas. Então, vocês me ajudaram indiretamente lá mesmo, quando crianças. As roupinhas, daí tinha a roupinha da Malfi. Já estavam grandando nas minhas meninas. É um orgulho para nós trabalhar aqui na empresa, junto com essa família. Então, queria agradecer de coração mesmo ao pessoal que me convidou para vir aqui falar um pouquinho, dizer que o diferencial da Saúl, tanto da família e o pessoal que trabalhou aqui com nós, os que já se foram, os que estão aqui, pessoal, vocês da área comercial têm uma grande responsabilidade, porque acho que um dos dias mais felizes do seu Ernesto era quando nós tínhamos a nossa festa de final de ano, onde que levava a família e as crianças. Com certeza aquele dia era um dos dias mais felizes do ano para com ele. Valeu, obrigado. Saúl 100 anos, o movimento que define o futuro.